Olá, saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Eu sou Carlos Holanda, da Escola Carlos Holanda Astrologia, onde você pode fazer um curso sob medida para a sua etapa de aprendizado. E nesse vídeo eu trago algumas percepções, reflexões importantes sobre o trânsito de Júpiter pelo signo de Touro, que tem início no dia 16 de maio de 2023 e só sai dali, só entra em Gêmeos em 25 de maio de 2024. Em Touro, Júpiter não está num signo cuja característica se harmonize com a sua manifestação em estado pleno. Afinal de contas, se Júpiter tem uma característica mais ígnea, mais com cara de elemento fogo, Touro pertence ao elemento terra. Existe uma mistura interessante entre essas duas naturezas em nível coletivo, que tem repercussões potentes na coletividade. Mas se você prosseguir aqui no vídeo, você vai ver lá no final uma leitura breve sobre como Júpiter em Touro incide sobre cada um dos 12 signos. Portanto, se você tiver uma ênfase, com o Sol, ou com a Lua, ou com o ascendente em algum ponto, essa ênfase será atingida pelo trânsito de Júpiter de algum modo que a gente descreve nessa etapa ali. É só você seguir até o fim do vídeo. É interessante notar também que Júpiter transitou pelo signo de Áries durante aí quase que um ano. Fez aí uma passagem por Áries, voltou para Peixes, voltou para Áries e agora está em Touro em maio. E isso é uma mudança potente, porque Áries é um signo do elemento fogo, no qual Júpiter acaba, se a gente personificar o simbolismo ali, acaba se sentindo muito à vontade no mesmo elemento que tem afinidade com ele. Enquanto em Áries Júpiter expande, alarga os horizontes de questões bastante conceituais, de iniciativas, de impulsos mais inatos, espontâneos, e que podem às vezes começar e parar no meio do caminho, é só para se ter uma ideia, meio que tateando as realidades ao redor. Em Touro, a questão quase que se inverte. Quando Júpiter está em Touro, há uma necessidade de transformar coisas conceituais e potenciais em coisas palpáveis, materiais, se possível, duráveis, e também que tenham algum valor de mercado, valor de usufruto, o que para muita gente, aquilo que foi gestado, aquilo que foi iniciado ali enquanto Júpiter passava em Áries, com todo entusiasmo, começa então a se traduzir na forma de consumo e também uma maneira de tornar materiais e utilizáveis coisas que eram também muito potenciais. É meio que sair do pensamento unicamente filosófico e aplicá-lo. Com Júpiter em Touro, a gente pode esperar quase sempre mais movimento em mercados financeiros, por exemplo, mas também num nível assim praticamente literal, muito movimento em torno de mercado e produção agropecuária. No geral, e para as pessoas mais suscetíveis, são redobrados os anseios por segurança material e por conforto. Mais do que isso, por abundância, às vezes por até exageros. Muita gente que pode ter passado alguma dificuldade em algum momento, ou que é egoísta mesmo, vai ter uma ampliação desse egoísmo. Quero tudo, só para mim, não divido nada com ninguém. Isso também é um efeito possível, especialmente nesse lado mais negativo da passagem. É sempre muito importante lembrar que é preciso ter cuidado, bastante cautela com os exageros nos investimentos, sejam eles quais forem, aqueles mais especulativos e aqueles que se resumem na compra de algo na expectativa de que esse algo irá valorizar em curto espaço de tempo. Muita atenção, porque logo no início, logo na entrada de Júpiter em Touro, haverá um aspecto bastante tenso, bastante difícil, que é a quadratura que Júpiter forma com Plutão, que está recém-ingresso em Aquário. E também no momento em que há esse ingresso de Júpiter em Touro, também há uma quadratura com Marte. Ele já entra ali meio que com mercados financeiros explodindo aqui, crescendo acolá, disputas territoriais e de mercado muito acirradas, às vezes a nível
violento. Podemos dizer que os primeiros 10 dias desse trânsito, lá de 16 de maio até 26 de maio, serão mais caóticos, mais intensos, mais competitivos e com competições bastante desleais do ponto de vista especialmente financeiro, especulativo e da conquista de território econômico, né, na aquisição de mercado. Muitas vezes com atitudes de grandes conglomerados, gente que tem muito poder, agindo de maneira nada ética. Porém, logo depois da quadratura de Júpiter com Plutão, com Marte, que são aqueles 10 dias, 15 dias mais críticos, temos um aspecto muito favorável, que é o bom aspecto, o sextil de Júpiter com o Saturno, que social, politicamente, em termos de estratégias e de políticas públicas, de melhorias de condições em vários níveis, educacional, produção de empregos, condições de relações exteriores, formação de autoridades bem preparadas, né, no seu ramo, no seu métier. Esse aspecto ele é um favorecedor para todo tipo de atitude ética, consistente, convincente e com um lastro de preparação anterior, com ainda aqueles resultados prévios, né, antes de haver uma escolha, uma indicação. Isso vale para governantes, isso vale para reuniões de vários países, mas também vale para empresários, chefes de setores e coisas que necessitem de uma convergência de interesses de um grupo inteiro com seus representantes ou com as pessoas que vão gerar a organização desse grupo. Júpiter em sextil com Saturno ocorre em junho de 2023. Vale lembrar um outro trânsito de Júpiter em Touro, que ocorreu entre 2011 e 2012. Vocês devem lembrar aí do movimento Occupy Wall Street, que em grande parte se mobilizava contra algum tipo de ganância ou especulação que aumentava, né, que endossava a ganância empresarial, a dos grandes investidores. E isso não é uma realidade tão remota, não em 2023, uma vez que com Júpiter em Touro já há uma certa tendência a que as atenções e anseios, esperanças se voltem para esses valores materiais, econômicos, materiais, consumo e usufruto. Temos também Urano em Touro. E a conjunção de Júpiter com Urano em Touro ainda vai acontecer só em 2024. Mas o simples fato de Júpiter entrar em Touro já é como se ele desse um aceno para Urano, que está lá na frente e com quem ele vai encontrar, e alguma coisa já se agita fortemente nesse campo. Há muitas mudanças, sobretudo por áreas tecnológicas e sobre investimentos que visam crescimentos mais velozes em determinadas direções. Em 2024, muito mais para campos como o aeroespacial, por exemplo. A gente aqui pode até antecipar muita coisa que vai se desdobrando bem gradativamente e que em 2024 ganhará proporções mais rápidas, maiores, plausíveis e mais manipuláveis. Quando ocorrer a conjunção, entre abril e maio de 2024, culminam as tendências mais oportunas que esse aspecto traz consigo. São repentinas, às vezes requerem adaptações velozes, meio incômodas, mas os benefícios costumam ser muito mais numerosos. Serão formas de otimização extrema, às vezes, e mais socializável de recursos tecnológicos que ali podem atingir um avanço muito grande, proporcionando aberturas para outros mais ainda nos anos vindouros. São essas as áreas que vão ganhar maiores atenções dos campos de investimento. Outra coisa que pode dar muito retorno financeiro, justamente por conta dessa aproximação que começa em 2023 e vai até 2024, são os investimentos em energia eólica, energia solar, produção de energia e distribuição muito mais igualitária a partir dos projetos que podem surgir, que podem se desenvolver durante esse aspecto, ou mais, durante toda a passagem do Júpiter em Touro, porque são recursos que vão se tornando materiais e podem gerar divisas. Outros efeitos de Júpiter em Touro na coletividade é um aumento substancial da perseverança nas buscas filosóficas de diversos gêneros e potenciais, aqueles de caráter acadêmico ou aqueles que visam respostas em nível religioso, esotérico.
O touro é um signo que não se contenta com as coisas que não são duráveis, plausíveis, tangíveis, consistentes. E se o Júpiter passa ali, todo aquele conteúdo filosófico que ele traz, ele vai esbarrar, olha assim, onde eu aplico essa coisa, né? Então vamos buscar com mais intensidade para ver onde está a verdade de fato e que verdade é essa que eu posso aplicar aqui. Outra coisa é que há um desenvolvimento maior de um pragmatismo em todas as questões com cara de Júpiter, como educação superior, viagens longas, turismo, questões jurídicas que podem ficar um pouquinho mais lentas, podem requerer algumas modificações e trabalho burocrático um pouquinho mais pesado. O setor de viagens e turismo, transportes em longa distância também acabam ganhando um bocado mais, especialmente se a parte de turismo tiver ali uma dedicação especial aos mimos para o corpo e também com relação a todas as reuniões internacionais dedicadas ao acúmulo e distribuição de recursos financeiros. Agora me acompanha aqui, que eu vou falar sobre o trânsito de Júpiter em Touro como um potencial ao longo de um ano inteiro, temos uma amostragem, para cada um dos 12 signos. Como é que isso aí tende a atingir esta ênfase? Vamos supor que você tenha o Sol, ou a Lua, ou o signo ascendente em um determinado signo, você tem uma ênfase naquele signo, e em algum momento desse trânsito de Júpiter, ele irá sensibilizar esse fator enfático. Portanto, preste bem atenção. Isso vale para Sol, Lua e Ascendente. Às vezes a pessoa tem o Sol, a Lua e o Ascendente no mesmo signo, o que torna aquilo ali ainda mais enfático. Mas preste atenção no signo em que se encontram esses 3 pontos, ou então quando você tem um stellium, vários planetas ali juntinhos num único signo, porque isso também será sensibilizado por esse trânsito importante. Mas, repito, ao longo de um ano, nem sempre você vai sentir todos esses efeitos no comecinho, nem sempre será até o fim, às vezes acontece só na metade, então você precisa verificar em que graus ocorrem esses fatores no seu mapa. Para que você tenha essa certeza, faz aí o seu cálculo gratuito do seu mapa de nascimento lá em carlosholanda.com.br. Ali você vai preencher um formuláriozinho e o seu mapa será desenhado ali na tela e você vai poder localizar onde estão esses pontos. E aí você vai observar como é que Júpiter vai incidir sobre você em algum grau. Júpiter em Touro para quem tem ênfases em Áries. Todo mundo que tem ênfase em Áries vai ter ali um efeito que é de uma estabilização dinâmica das relações financeiras. Como é que é a estabilização dinâmica? Você vai melhorar suas condições financeiras através de muito movimento, muitos contatos, socialização, diversificação. Para alguns vai ser através de algumas viagens ou contatos com culturas diferentes, ou ainda através de uma melhoria de condições intelectuais, filosóficas, através até de um curso superior. Júpiter em Touro para quem tem a ênfase em Touro. Olha, é a melhor possível, porque se o Júpiter é o famoso grande benéfico, vai passar por alguma coisa que você possua em Touro, ora, a sua vida tende a ter um alargamento de horizontes, uma melhoria de condições. É um período que para alguns pode ser literalmente festivo, para outros pode ser de ganhos maiores, de realizações, de sorrisos e de oportunidades que se abrem. Outros ainda vão literalmente pegar um ônibus e ir para bem longe, ou então um avião, né, e viajar ou para lazer, ou para trabalho, ou para estudos, ou tudo isso junto. Só muita atenção aí com a gula, né, porque o Júpiter também aumenta essa possibilidade aí da gente ganhar peso, né? Especialmente para quem tiver ascendente em Touro, que aí o Júpiter passando no ascendente, tudo alarga, inclusive, né, o que está por baixo das roupas, a gente fica mais inchado. Júpiter em Touro, para quem tem ênfases em Gêmeos, temos um efeito que é uma coisa interessante, porque acontece de uma maneira muito sutil, que pode gerar muitas reflexões, às vezes vantagens, através dessas reflexões que são feitas com um ligeiro afastamento do burburinho de múltiplos interesses que normalmente as pessoas com ênfase em Gêmeos possuem. Imagina, já viu algum geminiano no meio de uma reunião de amigos não conversar com todo mundo, ficar quietinho no canto dele? É bem difícil isso acontecer. Mas com o Júpiter passando em Touro, para Gêmeos isso pode servir de modelo de reflexão, de pensar um pouco 2 ou 3 vezes antes de realizar algo, de buscar algo ou de se dividir em múltiplas coisas, múltiplas atividades. E aí o sujeito pode ter um quadro geral mais
amplo, mais eficaz da própria vida e saber quais as direções em que ele terá menos instabilidade nos passos seguintes. Para um pode ter um efeito colateral bem interessante de coincidências que não são lá tão coincidências assim acontecerem ao redor, evitando o sujeito de se enfiar em alguma situação que possa complicar a sua vida, enredar. Ele consegue fugir daquilo ou alguém o tira meio que em cima da hora. Júpiter em Touro para os cancerianos já é uma coisa bem favorável. É aquele momento em que, emocional e materialmente, muitas dessas pessoas vão estar nutridas, plenas, preenchidas de oportunidades. Alguns ganham um din-din a mais, especialmente se tiverem atividades paralelas a um emprego que tem um salário fixo, se forem autônomos, se tiverem uma empresa própria, uma prestação de serviços. Normalmente o fluxo aumenta. É período de bastante contentamento, especialmente se a pessoa estiver desempenhando alguma atividade de trabalho, há uma melhoria de condições de saúde também e bastante colaboração, especialmente de gente que vem de longe. Para canceriano, isso até fica um pouquinho fora do padrão das publicações populares, né? Os cancerianos gostam muito de atuar junto ao núcleo que ele é mais conhecido, que é mais próximo, familiar e tal. Mas isso aqui é uma oportunidade de alargar esses horizontes e ultrapassar zona de conforto sem sofrimento, né? Com favores obtidos por gente que vem de longe. O Júpiter em Touro para o leonino tem um quê ligeiramente complicador, porque o grande pecado do Júpiter, o grande problema que o Júpiter traz consigo é exagero, né? Tudo é muito, até a generosidade às vezes é muita, como a daquele sujeito que comete aquela gafe, que vai elogiar alguém, elogiar rasgadamente alguém, e a pessoa não gosta nem um pouco daquele elogio, ela se sente constrangida, ou a pessoa elogiou pensando em A, e a pessoa na verdade ela prefere B. E aquilo ali causa um desconforto danado. Então, os leoninos podem ficar ligeiramente sujeitos a situações como essa, tanto eles perpetrando quanto recebendo essas situações de fora. Os leoninos também vão ser os mais facilmente afetáveis por aqueles excessos de confiança que podem gerar erros nos investimentos, problemas ali de instabilidade no campo emocional e material, às vezes os retornos não vêm tão depressa, tem que ser bem parcimonioso nesse momento, não tão confiado e assim, preza um pouco mais pela burocracia, mesmo que tudo pareça indicar que aquilo é desnecessário. Siga a regra. Júpiter em Touro para os virginianos ainda é uma maravilha, especialmente porque estamos falando de benefícios materiais, questões palpáveis, pragmatismos, e o Júpiter em Touro ali para os virginianos pode ser uma série de oportunidades, não só para adquirir novas habilidades técnicas que vão multiplicar as capacidades de execução dos virginianos, como também podem ser uma promessa de eficácia maior, tanto a do próprio indivíduo quanto daquilo que ele recebe. Muitos resultados podem advir dessas condições para os virginianos. Tem dinheirinho também, viu? Tem oportunidade de trabalho, tem oportunidade de aperfeiçoamento, tem alargamento de horizontes em tempos livres, com muito estudo, com muito aprendizado, que pode ser concedido de maneira bastante generosa. O Júpiter em Touro, para quem tem as ênfases em Libra, tem um efeito entre pagar taxas a mais, se envolver com questões judiciais que precisem de investimentos a mais, às vezes tem que pagar taxas por conta de recursos de pessoas já falecidas, inventários, divisões de bens, mas certamente é um favorecimento no aprofundamento psicológico e também nas descobertas de coisas que antes eram praticamente inacessíveis por esses librianos. Tem gente que vai contar coisas, tem documentos que são redescobertos depois de muito tempo escondidos, mas o melhor mesmo é ter um bom diálogo, uma boa diplomacia típica dos librianos para negociar junto com os parceiros, porque os parceiros podem estar num momento de reformulação das suas formas de adquirir recursos, então podem obter recursos por vias indiretas. Júpiter em Touro, para os escorpianos, ou para ênfase no escorpião, também pede, como para o leão, pede um pouquinho de cautela com as finanças, com os gastos, com os valores, e uma bela fase de relativização das certezas, das perspectivas, da forma como a gente interpreta as ações alheias. Muito sofrimento para outras pessoas e do próprio indivíduo pode ser evitado com essa simples
preparada para um raciocínio mais distanciado. É aquela hora em que o indivíduo precisa não olhar tanto assim para coisas que possam ser metafóricas, né? Assim, caiu um copo no chão, então tem alguma coisa ali. Às vezes, um copo cair no chão é só um copo quebrado. Né? Às vezes o óbvio é o óbvio, o literal é o literal. Então, tenta dialogar entre as perspectivas, as intuições tão comuns aos escorpianos, que tem tanto desenvolvimento nisso, com algumas realidades que são absolutamente simples e assim, sem qualquer coisa escondida por trás de tudo aquilo. É um bom período para se distanciar daquelas situações em que todo mundo quer ser o dono da verdade em alguma coisa. Então, dá uma afastada, use o seu próprio talento, né, de escorpiano, deixa o outro se entregar um pouquinho mais, né? Fica observando assim, entendi. E anota lá com a sua memória de elefante o que é bom, o que não é, faz a filtragem com tolerância, para você poder se dar bem depois com aquelas mesmas pessoas que pareciam ser um problema e nem tanto, não eram tanto assim. Júpiter em Touro, em relação às ênfases sagitarianas, tem um caráter de muita exigência sobre as competências, as qualificações, os preparos para exercer funções, para demonstrar conhecimento, para retificar comportamentos. Lembrando que Júpiter é o planeta que rege Sagitário. Se Júpiter estará em Touro, todo mundo que tem ênfase em Sagitário, assim, querendo ou não, vai ganhar alguma tonalidade comportamental taurina durante esse ano pelo qual ele vai passar ali. Ou seja, o nível, a intensidade e a frequência das aventuras, dos passos largos, das necessidades de avançar naquilo que é mais vanguarda, aquilo ali vai ter que dar uma reduzida em função de como é que eu vou gerenciar isso. Há limites para isso, para aquilo outro. Preciso ganhar mais dinheiro, mas não posso fazer isso e aquilo outro. A gente lida com limitações, lida com o que tem e se aplica com as coisas que são mais imediatas, sem sonhar exageradamente com as coisas que são importantes serem sonhadas, mas que precisam de tempo, de preparo, de aperfeiçoamento para serem atingidas. Nada de colocar a carroça na frente dos bois, especialmente no cotidiano, nas rotinas de trabalho, e muito menos abusar de alimentação e bebida durante essa fase, porque perde desempenho, viu, sagitariano? Ainda mais vocês que gostam tanto de ter desempenho físico, de coisas vigorosas, né, desde esportes até atividades bastante corajosas e audaciosas. E acima de tudo, precisa ter aquela humildade típica, né, de deixa eu escutar o que o outro tem a dizer. Será que o outro é tão bobão assim que eu não preciso escutá-lo? Vamos escutar, vamos tentar relativizar aquela condição em que o outro se encontra. Talvez eu aproveite isso na minha própria realidade. Júpiter em Touro para as ênfases em Capricórnio é, como a gente viu em Virgem, um benefício. Também atua sobre o campo financeiro com potencial para multiplicá-lo, né, para alargá-lo, não é para consolidá-lo, é para dinamizá-lo e pode inflá-lo durante esse período. Pode ser também um período em que o indivíduo propaga muito mais não só os seus talentos e capacidade produtiva, como tudo aquilo que já fez antes e que houve um acerto nessas coisas. Deu certo antes e que aquilo ali vai formar currículo. É o currículo e a realização sendo disponibilizada para terceiros e terceiros apreciando tudo isso. Os capricornianos também, como os virginianos, podem vir a viajar a trabalho, a lazer, a estudos ou tudo isso junto com uma facilidade maior, um momento em que há uma abertura para esse contato com a longa distância e com os diferentes, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista acadêmico, de qualquer jeito há um benefício ali. Júpiter em Touro para os aquarianos, as ênfases em aquário. Lembram do que eu falei sobre a ênfase no leão? Pois é, os aquarianos também vão precisar ter cuidado com especulações, investimentos arriscados, tem que dar uma refreada nisso e pensar de maneira, assim, segurar, né, com pragmatismo, aquilo que parece ser uma coisa tão simples, fácil, digna de total, absoluta confiança, dá passos um pouquinho mais desconfiadinhos, mais preservados. Esses aquarianos também podem perceber
que há oportunidades que podem inflamar suas necessidades de crescimento, seus entusiasmos, o que acaba sendo muito interessante. Porém, precisa ter esse filtro de uma leve desconfiança, não da índole de pessoas e de amigos, mas que talvez as circunstâncias externas que envolvem essas pessoas com quem irá promover associações, empreendimentos, atividades de vanguarda. Às vezes essas circunstâncias elas não são completamente estruturadas, não são suficientemente fortes e firmes para que aquela coisa possa ter andamento. Então pode dar para começar alguma coisa, mas tem que ter uma retaguarda e vai devagarzinho, sem se perder. E tanto para os leoninos quanto para os aquarianos, fica valendo aquela dica ali do cuidado com as extravagâncias, com a generosidade. Não tecer elogios exagerados a ninguém, de maneira nenhuma, em qualquer ocasião, porque aquilo ali pode pegar num ponto vulnerável e não era aquilo que você queria produzir. Você queria produzir um bem e aquilo ali acaba causando uma situação constrangedora. Júpiter em Touro, para quem tem a ênfase no peixes, também é uma beleza, porque é elevação e prestígio, alívio de condições de vitimização ou de secundarização, ou ainda de autossacrifício exagerado, né? Todas as abnegações, né, todas as renúncias piscianas que são tão comuns, né, para essas pessoas, acabam recebendo uma espécie de recompensa, com acolhimento, com recompensas financeiras ou com logística para que as condições fiquem melhores, há situações festivas, há situações em que os aprendizados e os processos de busca por status também são recompensados. Sempre tem uma chance de ganhar um dinheirinho a mais. E na mesma proporção em que essas pessoas de peixes se sentiram compelidas a realizar algum ato generoso, vocês vão ver que esses atos generosos têm uma resposta na mesma proporção e às vezes até um pouquinho mais, para melhor, para esses piscianos. Então é isso, gente. Quer estudar astrologia de verdade, quer aprender de fato a entender o seu mapa e a ler o mapa das outras pessoas que vão procurar você, faz um curso na Escola Carlos Holanda Astrologia, que tem a formação completa, desde os estudos primordiais até a especialização e profissionalização. Quem está já em andamento com o seu aprendizado, pode escolher a disciplina na qual você precisa percorrer algum caminho, que falta alguma coisa. E quem já é profissional pode preencher lacunas tanto com os cursos que estão na formação, quanto com as disciplinas independentes. Fiquem atentos aí, carlosholanda.com.br. Um beijo, até a próxima, aproveitem Júpiter em Touro.